Começo por um livro que envolve dois nomes fundamentais para a inteligência literária e do pensamento em Portugal, com a chancela da Gradiva e a correspondência trocada pelo professor Eduardo Lourenço, que ainda conheci muito bem, e pelo poeta e ensaísta Jorge de Sena, que viveu autoexilado no Brasil e nos Estados Unidos. Depois chamo a vossa atenção para a importância deste livro, que é editado pela Casa das Letras e escrito por um homem que foi jornalista no Guardian, onde ocupou vários cargos, incluindo o de editor de cultura. Um livro fundamental para perceberem como a guerra também se travou através de livros, através da cortina de ferro. Destaca ainda, com a chancela de Temas e Debates, um livro fundamental com coordenação de Amélia Polónia, intitulado Construtoras de Impérios, e que dá destaque às vozes de mulheres na expansão portuguesa. Pouca importância tem sido dada ao longo dos anos ao papel que as mulheres desempenharam, um livro fundamental para percebermos o que aconteceu nessa altura. De um ex-ministro da Economia, que é um nome importante a nível do saber científico e técnico. Ele foi ministro da Economia há 2 governos atrás, ainda no tempo de António Costa. António Costa Silva escreveu um livro preocupado com a realidade política, económica e social de Angola, onde ele nasceu e onde chegou a ser violentamente reprimido pelo poder pós-colonial. Ele depois veio para Portugal, foi ministro da Economia, foi professor universitário, e este livro é fundamental para quem se interessa por conhecer o que se passou em Angola antes e depois da descolonização, e sobretudo num momento presente que não é um momento fácil para os angolanos e para o poder político em Angola. Com a chancela da Gradiva, chamo a vossa atenção para mais um livro excelente sobre o físico Richard P. Feynman, que recebeu o Prémio Nobel da Física e foi um intelectual brilhante. Este livro reúne uma coleção de textos de Feynman. É um cientista que gostava da informalidade e de confundir as pessoas através da informalidade. Vale a pena ter e ler. Feynman faz sempre companhia e boa companhia. Outros livros que vale a pena ter e ler, um deles, com a chancela da Guerra e Paz, intitula-se Do Ritual ao Romance, de Jesse L. Weston. Dizem os estudiosos da literatura e do mundo editorial que este livro foi o que inspirou o poema Wasted Land, A Terra Devastada, do Prémio Nobel da Literatura T.S. Eliot, que revolucionou em grande parte a literatura do século XX. Do Ritual ao Romance é um ensaio que nos revela a origem da lenda do Graal, um imaginário à volta do cálice da última ceia, que esconde segredos mais complexos do que podemos imaginar. É um livro que se lê com entusiasmo e até com paixão e que nos revela muitas coisas que ainda não sabíamos. Do Ritual ao Romance, de Jesse L. Weston, para ler e dar a ler. Depois, com a autoria de Luc Ferry, esta sua história da filosofia de Luc Ferry é uma viagem apaixonante e mobilizadora e profundamente envolvente e sábia pelo mundo da filosofia, tendo como guia o próprio Luc Ferry, que além de filósofo é um homem do pensamento, do combate político, e ele neste texto convida-nos a descobrir os grandes momentos da filosofia através de uma interpretação muito pessoal, da sabedoria antiga às teorias mais recentes, um autor que sempre li muito e considero apaixonante. A não perder, uma história da filosofia de Luc Ferry. Depois temos, com a chancela da Guerra e Paz também, Reparações e Outras Penitências Históricas, de João Pedro Marques, que nasceu em 1949, foi professor e investigador e tem-se debruçado sobre este assunto, que é um assunto sempre polémico e está sempre no centro do debate político, histórico, que põe perguntas como esta: deve Portugal pagar pela escravatura? Para quem se interessa pelo tema, tem aqui uma leitura que é muito estimulante e inovadora. Este livro eu considero fundamental, sobretudo no momento presente, em que muitos conspiram e estão convencidos que são conspiradores profissionais. Este livro, As Teorias da Conspiração, foi escrito por Pierre-André Taguieff, filósofo francês conhecido pelas suas investigações sobre o racismo, o antissemitismo e o populismo contemporâneo. É diretor do Centre National de la Recherche Scientifique e está ligado ao Institut d'Études Politiques de Paris, onde coordena projetos académicos nestas áreas. Este livro, As Teorias da Conspiração, explica o conceito que subjaz a estas teorias
e mostra-nos que são elucidações duvidosas ou falsas que desafiam as versões oficiais, entre aspas, dos acontecimentos. Um livro de uma altura em que muito se conspira e muito se combate a própria democracia, a estabilidade e a duração e a vitalidade e a pernidade da democracia. As teorias da conspiração ajudam a destruir parcialmente a democracia, mas a democracia vai sobreviver a essas teorias conspirativas e aqui está para se ler e se aprender a lição fundamental, a não perder. As teorias da conspiração da Guerra e Paz, de Pierre-André Taguieff.